abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 24, no versículo 63. Gênesis 24, versículo 63. Eu quero me apresentar para você. Eu sou o pastor Júnior Nunes e represento aqui no Brasil e em todo o mundo a Igreja Cristã Internacional. E o nosso propósito como cristãos, como discípulos de Jesus Cristo, é anunciar a mensagem de nosso Senhor e ajudar muitas pessoas a adorarem a Deus e a fazerem de fato a vontade de Deus aqui no Brasil e em todo o mundo. Eu quero encorajar você que nos assiste a pegar a sua Bíblia para que você possa ler conosco e acompanharmos juntos as Escrituras que nós vamos ler aqui. Então, em Gênesis 24, no versículo 63, eu preparei uma aula muito especial para poder apresentar para vocês aqui, uma aula que fala a respeito de um dos assuntos principais do cristianismo, que é justamente a oração. Grandes homens de Deus, os grandes homens de Deus, desde Abraão no Antigo Testamento até Paulo e todos os discípulos, desde Moisés, de Isaac, de Jacó, José, o grande rei Davi, Salomão, os grandes homens da Bíblia no Antigo Testamento, e eu não estou nem falando aqui do Senhor Jesus, que é o maior expoente de toda a Bíblia. A Bíblia, na verdade, ela condensa a fisionomia, a figura e a santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive o Senhor Jesus, todos esses homens, eles tinham um relacionamento grandioso com o nosso Deus por causa das orações que eles faziam continuamente a Deus. Os homens do Antigo Testamento, eles aperfeiçoaram seu relacionamento com Deus e entendiam o poder da oração que eles faziam a Deus. Isaac, que era filho de Abraão, ele era um grande homem de Deus. Ele pode-se dizer que Isaac é um dos pais da fé do Antigo Testamento. Ele entendia o poder de aumentar o seu relacionamento com Deus através de suas orações. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 24, Gênesis 24, 63, a Bíblia diz o seguinte: ora, Isaac tinha vindo de Beer-Lahai-Roi, pois habitava na terra do Neguebe. Saiu Isaac a meditar no campo à tarde, e, levantando os olhos, viu que vinham camelos. Ora, esse meditar aqui que a Bíblia fala, referia-se aos tempos em que Isaac dedicava a orar a Deus nos campos, tempos que Isaac dedicava a ter um relacionamento com Deus através da oração. O que a Bíblia nos mostra é que a oração não é algo natural. A oração requer um certo esforço mental, espiritual, físico e até mesmo intelectual. Mas a oração é necessária para que nós possamos ter um relacionamento com Deus. Porque para nós nos comunicarmos com Deus, é preciso que nós, seres humanos, nos submetamos a Deus e possamos fazer esse elo de conexão entre nós e o nosso Deus. É preciso desproteger o nosso espírito e deixá-lo vulnerável para que Deus possa agir na nossa vida. Na oração, o nosso intuito qual é? É oferecer a Deus a nossa vida, o nosso espírito, para que Ele possa fazer o trabalho. Isaac entendia isso. Tanto é que o contexto dessa escritura aqui, para que você possa entender, Abraão viu que o seu filho Isaac estava numa idade em que ele precisava de uma esposa. Abraão percebeu que Isaac não estava em sua plenitude de alegria. Então, com certeza, Abraão orou a Deus e mandou funcionários dele para que eles fossem a uma terra distante buscar lá uma esposa, que no caso é Rebeca, para que essa mulher se tornasse a esposa de Isaac. E Isaac estava ali orando para que tudo desse certo. A Bíblia não diz o que Isaac pediu a Deus. A Bíblia diz que após a oração de Isaac, Isaac levantou a cabeça, como fala aqui, olhou e viu que vinham camelos. Num desses camelos, irmãos,
e vocês que nos ouvem, havia exatamente Rebeca, que estava vindo e que naquele mesmo dia se tornaria já a esposa de Isaac. Então, é muito importante, e é isso que nós queremos falar aqui. Nós queremos falar a respeito da importância da oração. Isaac, ele é justamente o filho da promessa, aquele que havia sido oferecido por Abraão a Deus e que naquele momento estava recebendo a sua esposa, Rebeca. Após orar, Isaac recebeu um dos maiores presentes de sua vida, exatamente a sua esposa. A oração, irmãos, ela sempre nos guia. A oração é a conexão do nosso ser com Deus Todo-Poderoso. Nada nos céus e na terra pode nos desconectar de Deus se nós estivermos verdadeiramente conectados a Deus através da nossa oração. Como nosso leitor, você que está nos assistindo aqui pode perceber os maiores homens da Bíblia, do Senhor Jesus a Moisés, de Davi e Salomão até o apóstolo Paulo, dos grandes profetas do Antigo Testamento aos cristãos que foram citados na Bíblia apenas uma ou duas vezes. Todos esses homens tinham em comum um grande relacionamento com Deus através de suas orações. Homens que clamaram a Deus em oração, com súplicas e muitas vezes com lágrimas, para que Deus pudesse ajudá-los nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldade. Como fala lá em Deuteronômio 9, do 25 ao 29. Deuteronômio 9, do 25 ao 29. O povo de Deus havia sido tirado do Egito. Deus os havia conduzido do Egito pelo deserto para que eles entrassem na terra prometida. Moisés havia momentaneamente deixado o povo e ido orar no monte sagrado. E o povo fez o quê? O povo não confiou em Deus, mas construiu um bezerro de ouro. E Deus estava muitíssimo irado com aquelas pessoas, o seu povo, o povo que Deus tinha visão por eles. E por causa disso, por causa da ira, Deus havia decidido acabar com aquilo tudo, detonar aquele povo e terminar com o seu plano. Mas Moisés, um homem de Deus, um homem que entendia o quanto a oração alcança o coração de Deus, Moisés fez essa oração aqui em Deuteronômio 9, do 25 ao 29. A Bíblia diz assim: prostrei-me perante o Senhor 40 dias e 40 noites, porque o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor dizendo: Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança que resgataste como a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga: o Senhor não foi capaz de introduzi-los na terra de que lhes tinha falado. Ele os odiava e por isso os tirou daqui para os matar lá no deserto. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança que tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido. Aqui, irmãos, Moisés está clamando a Deus e lembrando inclusive a Deus, falando: Deus, essas pessoas que o Senhor está querendo destruir são justamente aquelas pessoas que você tirou do deserto, que o Senhor tirou do deserto para que sejam o seu povo. E aqui Moisés está lembrando a Deus: como que o Senhor vai destruir o povo que o Senhor separou para ser o seu povo? E por causa dessa oração, Deus não por causa dessa e de muitas